gente está vendo tanta gente com câncer, né? Como tudo, quando a gente vai estudar, se a gente entende a base da doença, a gente consegue entender tudo, né? Então vamos lá, quando a gente fala de câncer, né? Basicamente o que seria câncer, e aí pode ser em qualquer órgão, né? É um tecido formado por uma célula. Essa célula perde a sua capacidade de conseguir controlar o crescimento dela, e essa célula começa a replicar. O que é replicar? É se dividir. E essa célula também normalmente perde completa ou parcialmente a função dela. Então, a célula do câncer, né, nada mais é do que uma célula que começa a ter a única característica dela, ou a característica mais importante dela, se replicar de forma desordenada, crescer de forma desordenada. E aí uma grande coisa que vocês têm que entender com câncer, que é o quê? A base dele normalmente é realmente no DNA. Então é uma mutação que aconteceu que faz com que essa célula perca a capacidade dela, muitas vezes funcional, e também perca a capacidade dela de conseguir controlar o crescimento dela. Normalmente, no nosso dia a dia, estão surgindo células que não têm a função correta, que sofreram alguma mutação, né? Mas nosso próprio organismo, a própria partes da célula conseguem controlar esse DNA. Com a célula cancerígena, o que acontece? É justamente essa perda dessa capacidade de controlar o DNA. E aí começa a se multiplicar. E qual o grande problema do câncer, né? Porque se essa célula começa a formar esses tecidos que crescem de forma desordenada, né? Basicamente, imagine uma célula dá origem a duas. Essas duas vão dar origem a 4. Essas 4 vão dar origem a 16. Então, ela costuma ter uma replicação desordenada e acaba que essa célula, esse tecido, ele começa a consumir muita energia do nosso corpo. E aí você consegue entender as consequências do câncer, né? Perder peso, forma de massa, né? Uma massa tumoral, que é justamente que cresce de forma desordenada, né? Comprimir outros órgãos, ocupar espaço. Então, o câncer é basicamente isso. E aí qualquer órgão que você imaginar, o tumor, câncer cerebral, acontece isso, o câncer de pulmão, acontece isso, o câncer de intestino, de pele. E aí o que acontece? Cada uma dessas células, originariamente, ela estava num tecido, correto? E essa célula que causou, né, o câncer, ela tem características diferentes. E mesmo tendo a mutação, normalmente o tecido tem características de onde ele se originou. Então, por isso que o médico, muitas vezes, encontra uma metástase, que é um tecido que está em outro local, que não é originário dele, e ele olha, o patologista olha no microscópio e diz, não, isso é uma metástase de câncer de pulmão. Está no cérebro, mas é uma metástase de câncer de pulmão, pelas características daquele tecido. E aí você entendendo isso, você começa a entender outra coisa. Se eu falei de metástase, é o que essa célula que está crescendo de forma desordenada, ela pode pegar uma veia, uma artéria, um vaso linfático, cair na corrente sanguínea, cair nessa parte da linfa e se espalhar para qualquer local do nosso corpo. Essa célula acaba migrando e chega no tecido com a característica dela se multiplicar. Ela começa a se multiplicar nesse outro tecido. Então, câncer é isso. Por que é tão difícil tratar o câncer? Por isso, como é que você vai fazer para matar células que estão crescendo de forma desordenada? Se você descobrir rápido, sim, ela está só no lugar. Mas se não descobrir rápido, já pegou corrente sanguínea, já pegou vaso linfático, né? Além disso, você tem dificuldade de medicação, né? Hoje evoluiu muito, né? Quimioterapia, imunoterapia, né? Uma série de tratamentos, né, específicos. Mas normalmente, com o medo da gente, vai dar um remédio na veia, via oral, vai pegar outros tecidos também que estão crescendo. E muitas vezes vão ter consequências, sintomas do tratamento. No caso da imunoterapia, eu tenho muito vídeo aqui falando isso. O que é a lógica dela que é bem interessante? Ela fortalece o nosso sistema imunológico. Eu não falei que às vezes quando a célula cresce de forma normal, o organismo, e naturalmente acontece com todo mundo, o organismo vai lá e mata essa célula? Sim, então essas imunoterapias vai fortalecer o seu sistema imunológico para justamente ir atrás desses tecidos anormais e tentar controlar eles ou até matar eles. Então a grande revolução do tratamento do câncer é entender esse papel, essa interface dele com o sistema imunológico e tentar mostrar para o sistema imunológico algumas células que estão crescendo de forma normal. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa deixa aqui no comentário. Câncer, oncologia é uma área que a gente como neurocirurgião acaba lidando muito, né? E é muito curiosa, muito interessante. Espero